Fala, torcedor do Vascão. Vamos para mais um vídeo exclusivo de notícias do Vasco. Antes, já se inscreva no canal e deixe seu like, para ficar por dentro de todas as novidades do seu clube de coração. Vamos para a notícia. A atuação do Vasco contra o Atlético Goianiense neste sábado foi um reflexo de um momento muito conturbado para o clube. Não apenas pela dificuldade em entrar em campo logo após a conquista da Libertadores do seu maior rival, o que já carrega por si só uma carga emocional pesada, mas também pela disparidade técnica e financeira que ficou ainda mais evidente nos últimos anos. No início da partida, o Vasco teve as melhores chances, pressionando e tentando controlar o jogo em casa, mas a fragilidade defensiva foi determinante para o desfecho negativo. A equipe sofreu 2 gols de maneira quase sem reação, com falhas defensivas evidentes que expuseram a falta de equilíbrio do time, principalmente nas transições e na cobertura da defesa. O jogo começou de forma relativamente positiva para o Vasco. Com Ryan e Alegria bem posicionados nas extremidades e uma movimentação interessante no meio de campo, a equipe parecia ter o controle da partida, especialmente contra um Atlético Goianiense que já estava rebaixado. O time cruzmaltino teve boas oportunidades para abrir o placar logo nos primeiros minutos, com finalizações de Ryan e Coutinho, mas ambas foram neutralizadas pelo goleiro Ronaldo. A falta de capricho nas finalizações acabou tornando-se um fator crucial, pois o gol parecia iminente, mas a equipe falhava no momento decisivo, o que foi um reflexo da ansiedade que já começava a tomar conta. Porém, o Atlético Goianiense, mesmo sem grandes objetivos na competição, não se intimidou e soube explorar a fragilidade defensiva do Vasco. Após uma pressão inicial do time da casa, o Atlético Goianiense conseguiu achar um espaço na defesa vascaína. O gol de Luiz Fernando, aos 20 minutos, aconteceu por uma falha gritante na marcação do lado direito da defesa, onde Puma Rodrigues e Ryan não conseguiram se entender e permitiram que o atacante adversário tabelasse dentro da área e finalizasse com precisão. A partir daí, o Vasco entrou em colapso emocional. A torcida, que inicialmente empurrava a equipe, passou a cobrar duramente, e a ansiedade foi visível em campo, com os jogadores parecendo perder a confiança. O segundo gol do Atlético Goianiense, logo após o intervalo, foi a confirmação de que o time estava sem respostas para os problemas em campo. A falha de Alex Teixeira na marcação de Shailon permitiu que o Atlético Goianiense ampliasse a vantagem. Esse gol foi mais um golpe psicológico para os vascaínos, que viram a partida fugir das mãos. O ambiente em São Januário, que até então era de apoio, se transformou em protesto. A torcida, impaciente com o desempenho da equipe, interrompia o silêncio com gritos de volés quando o Atlético Goianiense trocava passes com tranquilidade. A pressão no time foi palpável, e a situação parecia insustentável. No entanto, Felipe, o técnico interino, não desistiu da partida. Ele fez alterações que tiveram um impacto positivo, embora tardio. A entrada de Payet no lugar de Ryan e a de Alex Teixeira no lugar de Alegria deram mais organização ao time, e o Vasco, finalmente, passou a criar mais chances. A boa jogada de Alex Teixeira, que assistiu Maxime Domingues para diminuir a diferença no placar, trouxe um lampejo de esperança. O gol mostrou que, mesmo diante da adversidade, o Vasco ainda tinha forças para reagir. No entanto, era claro que o time havia perdido muito do controle da partida, e a reação estava mais ligada ao esforço individual de alguns jogadores do que a uma melhoria coletiva. À medida que o tempo passava, o Vasco parecia mais determinado a lutar pela igualdade, mas o cenário já estava complicado. O time continuou a pressionar o Atlético Goianiense, mas o placar ainda refletia a falta de coesão defensiva e o pouco entrosamento do setor ofensivo. Mesmo após o gol de Domingues, o Vasco teve de lutar para retomar o controle da posse de bola, pressionando o Atlético Goianiense contra seu campo. Já nos acréscimos, quando parecia que o jogo se encaminhava para uma derrota, o Vasco conseguiu finalmente empatar. O gol de Alex Teixeira, em um passe de cabeça de Vegetti, foi o alívio para uma torcida que já sentia o peso de mais uma derrota frustrante. Apesar do empate no fim, a sensação que fica é que o Vasco ainda vive um cenário de incertezas. A equipe não conseguiu garantir sua permanência na Série A, e a performance mostrada no jogo contra o Atlético Goianiense apenas confirma que a temporada de 2024 tem sido de altos e baixos, com mais quedas do que vitórias. O time não consegue se encontrar, e a falta de consistência tem sido uma constante. A torcida, que mais uma vez se viu frustrada, já começa a cobrar respostas mais firmes, e o fim de ano se aproxima de forma melancólica, sem a garantia de uma vaga na primeira divisão ou de um futuro mais promissor para o clube. A torcida do Vasco, após o empate contra o Atlético Goianiense, certamente tem muito a refletir sobre o desempenho da equipe. O rendimento do time, especialmente no primeiro tempo, foi abaixo do esperado, e isso gerou uma grande insatisfação entre os torcedores. Não é para menos, considerando que o adversário já estava rebaixado e que o Vasco, em um cenário ideal, deveria ter dominado as ações. A fragilidade defensiva foi o ponto central de toda a crítica.
A equipe sofreu mais um gol em um lance onde a desorganização defensiva foi evidente, com Puma Rodrigues e Ryan falhando na cobertura e permitindo que o Atlético Goianiense abrisse o placar. O Vasco, como já vem sendo uma constante no campeonato, não soube reagir de forma imediata a essa adversidade, o que gerou ainda mais desconforto. As alterações feitas pelo técnico interino Felipe, embora tardiamente, mostraram alguma luz no fim do túnel, mas não foram suficientes para apagar o sentimento de que o time poderia ter feito muito mais. A entrada de Payet no lugar de Ryan e a de Alex Teixeira no lugar de Alegria, de certa forma, deram ao time uma nova dinâmica ofensiva, com mais movimentação e precisão nas jogadas. No entanto, o impacto das substituições foi visto apenas depois de o time já estar em desvantagem, o que levanta questões sobre a eficácia dessas mudanças no momento certo. A torcida tem razão ao questionar se Felipe deveria ter feito ajustes mais rápidos ou até mesmo se os jogadores que iniciaram a partida eram os mais adequados para o momento do time. A principal dúvida que paira sobre a cabeça dos torcedores vascaínos é o equilíbrio entre o sistema defensivo e o ofensivo. O Vasco tem sido criticado pela sua capacidade de sofrer gols em quase todas as partidas, e isso não é um fenômeno isolado. O time se mostra vulnerável a ataques simples, especialmente quando seus defensores cometem erros de marcação e posicionamento. A falha de Alex Teixeira no segundo gol do Atlético Goianiense é um exemplo claro disso. Esses problemas não são apenas questões pontuais, mas sim uma falha estrutural que precisa ser corrigida com urgência. A torcida, portanto, se vê sem confiança na defesa, e com razão, considerando que são 6 jogos consecutivos sofrendo gols. A solução para esse problema passa por ajustes táticos profundos e por uma maior intensidade e foco dos jogadores na marcação. Ademais, outro aspecto que a torcida tem questionado é a falta de um jogador de referência em momentos decisivos. Embora Alex Teixeira tenha sido protagonista ao dar assistência e marcar um gol, o time carece de uma liderança constante em campo. Quando o Vasco se vê em situações de pressão, parece não ter um jogador capaz de conduzir o time e mudar o curso do jogo com uma jogada decisiva ou até mesmo com sua presença de comando. Isso gera uma lacuna no emocional da equipe, o que pode ser crucial para um time em uma competição tão equilibrada como o Brasileirão. A torcida sente falta de um líder que inspire confiança, principalmente nos momentos mais complicados, e isso é algo que Felipe terá que trabalhar nas rodadas finais. Finalmente, a situação do Vasco é delicada, e a torcida precisa de mais do que apenas um desempenho reativo. O empate contra o Atlético Goianiense, embora tenha aliviado um pouco a pressão, não pode ser visto como uma solução definitiva. O time precisa mostrar um nível de consistência que vem faltando durante toda a temporada. A preocupação da torcida com as falhas defensivas e a falta de coesão coletiva é legítima, e o tempo está se esgotando. Felipe, que tem o desafio de estabilizar a equipe em uma situação de pressão, precisa implementar mudanças táticas que resolvam esses problemas de forma definitiva. O Vasco não pode se dar ao luxo de continuar com os mesmos erros, especialmente agora, quando a permanência na série ainda não está garantida e a expectativa por uma reação é cada vez maior. A torcida vai cobrar essa resposta, e ela é fundamental para a sobrevivência da equipe na competição. Não perca as notícias diárias do Vasco. Inscreva-se e dê um like para continuar recebendo atualizações exclusivas. Compartilhe sua opinião nos comentários, sua contribuição é essencial para o Vasco. Até o próximo vídeo.